Olá, estamos começando mais um Sala de Visitas, recebendo no dia de hoje Reginaldo Souza Santos. É professor doutor, titular do Departamento de Finanças e Políticas Públicas e diretor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Recebemos também Francisco Fonseca, professor da GV, professor de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos tratar hoje sobre administração pública, administração política e administração profissional. São três conceitos que se contrapõem ou se interrelacionam. Eu quero agradecer o convite feito pelo vereador Cláudio Fonseca, a oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante e atual e tentar colaborar nessa discussão, principalmente com esses três conceitos: administração política, administração pública, administração profissional. Eu acho que não se contrapõem, eles se complementam. Só que na administração, normalmente, tanto na parte acadêmica como na parte prática, normalmente se confunde tudo num só, que é a administração profissional, tá certo? E dividindo esses campos privado e público. Hoje nós podemos dizer que a questão da administração impregna o debate diante de uma situação de crise, né, que alguns consideram como uma crise tópica do sistema capitalista e outros tantos consideram que isso é uma crise estrutural, talvez a pior crise do capitalismo, né, depois de 1929. É mais difícil hoje se pensar numa administração profissional, planejar o Estado para uma administração profissional? Em primeiro lugar, eu acho que essa crise não é em particular desse momento. Eu acho que o capitalismo, quando entrou em crise em 1970, 71, ele não saiu da crise. Ele permanece em crise. Esse é o Estado capitalista em crise. Em crise, tá certo? E é a crise do sistema capitalista. Só que os ideólogos do capitalismo, principalmente os ideólogos do neoliberalismo, depositaram a crise no colo do Estado, dizendo que ela tinha como causa a questão do desequilíbrio fiscal. O desequilíbrio fiscal foi aprofundado, não foi resolvido, a dívida aumentou e o processo distributivo piorou. Aqui, nesse momento, o que está acontecendo é justamente um problema de agravamento de uma situação estrutural. Se arrasta por algum tempo. Francisco concorda com isso? Você acha que nós podemos, na verdade, a crise ela é decorrente do que ocorreu nos Estados Unidos a partir do ano passado, o ano retrasado, principalmente? Não, antes de tudo, queria agradecer o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui nesse debate. E diria que, sem dúvida, trata-se de uma crise estrutural, mas talvez valha a pena qualificar o sentido aqui de estrutura. Não é? Nós estamos passando dos anos 70 para cá por uma mudança importante no capitalismo, que alguns autores chamam de modelo de acumulação flexível. Isso significa, em poucas palavras, uma financeirização do capitalismo. O que esta crise demonstrou? Não é? Que o grau de especulação com um dinheiro, entre aspas, virtual, com papéis, sem lastro, né, na economia, sem lastro em bens e serviços, era muitas vezes superior ao PIB mundial. Ou seja, então, um capitalismo de cassino, para usar um termo conhecido. Né? As pessoas que nos acompanham, determinadas siglas, o produto interno bruto, PIB, as pessoas falam, né, quer dizer, a riqueza geral. Exatamente, né? Quer dizer, a riqueza geral, ela é medida, não é? Pela quantidade de bens e serviços, não é? Disponíveis na sociedade. Então os títulos emitidos tinham valores superiores. Exatamente, toda a forma de especulação com papéis, com títulos, era infinitamente superior ao mundo real. Ao estoque, não é, de bens e serviços reais. Então, esta crise está demonstrando que o capitalismo financeirizado, não é, que vem, como o Reginaldo lembra, não é de agora, não é, chegou no seu momento máximo. Não é, e, evidentemente, que isto impacta o Estado e impacta a sociedade. E o neoliberalismo, também referido aqui pelo Reginaldo, que é a ideologia justamente que sustentou, não é, este modelo, ela consequentemente entra em crise agora. Então nós temos que repensar o Estado, sobretudo o Estado para aqueles que mais precisam, né, que é a grande parte da população mundial que vive
em situações precárias. O professor Reginaldo falou que esta crise é uma crise do sistema capitalista que alguns tentam jogar no colo do Estado, não é? As consequências, ou a responsabilidade por essa crise. Para que as pessoas que nos acompanham possam entender melhor o quadro de crise que nós temos, qual é o papel que o Estado pode ter diante dessa nova conformação do capitalismo, nesse estado de crise dele, mas uma nova conformação, onde, por exemplo, os Estados Unidos assume uma das maiores multinacionais, que é a General Motors. O Estado americano passou a ser proprietário da General Motors. Isso impõe um desafio administrativo para o conceito de Estado, para o papel de Estado? Vejam bem, eu acho que os economistas, né, os sociólogos e mais remotamente sociólogos e cientistas políticos, não vou dizer administradores, porque os administradores realmente não estudam isso, eles se preocupam com um aspecto muito profissional, muito micro, das organizações, do Estado, dos processos administrativos. Na verdade, a crise que houve no período 29 e 33, que foi a crise mais aguda do capitalismo, a saída não se deu por uma construção de uma teoria econômica nova. A saída se deu no plano da administração, no plano que nós chamamos de da administração política. Quer dizer, você fez um novo arranjo, impôs ao Estado um novo papel, não só como administrador, criando instituições que pudessem administrar adequadamente o capitalismo, como também o Estado assumiu algumas produções. Quer dizer, ele passou a ser também produtor de bens e serviços e também o principal intermediador financeiro. Ora, quando chega, por não se perceber claramente isso, quando chega no final dos anos 60 e início dos anos 70, se debitou ao Estado a responsabilidade pelo descaminho do capitalismo, tá certo? E havia também uma certa preocupação com o débito muito grande do Estado e que ele não pudesse ser, digamos, ressarcido aos seus credores. Então, você impôs ao Estado uma certa reestruturação e você ficou olhando somente para a questão do orçamento do Estado. Então, o que Chico falou há pouco, que a financiarização, ela começa justamente no orçamento do Estado. É ali que se dá o processo de uma riqueza que vai se acumulando de forma fictícia. Esse é o sentido maior da questão da financiarização. Para não se compreender o que aconteceu nos anos 30, o que aconteceu nos anos 70, quando você vai reestruturar o Estado, quer dizer, abrindo espaço para o capital produtivo de um lado e realmente tentando recompor, digamos assim, saldar as dívidas do outro lado, dando uma garantia aos credores. Você resolveu o problema da acumulação em alguns dos capitais maiores, concentrados, oligopolizados, mas não resolveu o problema do capitalismo e nem da população que depende desses bens e serviços ou de uma riqueza para garantir uma certa materialidade. Então o capitalismo começou a crescer para dentro de si mesmo. Ele não incorporou novos espaços não capitalistas. Ele começou a se recompor dentro de si mesmo, ou seja, com um processo de concentração e centralização de capitais, essas grandes fusões, incorporações, etc., formando megas projetos empresariais, e, de outro lado, impondo uma severa política fiscal, de ajuste fiscal, que era uma forma de você, digamos assim, garantir o fluxo de rendimento daqueles que são credores líquidos, as grandes corporações e nos setores médios da população. Veja que o Brasil, ele não consegue, você paga mais ou menos 180 bilhões de juros, não consegue economizar isso, mas economiza 110, 120. O resto, o que falta, ele... Aqui no Brasil até se fala que essa relação se inverteu, que o Brasil hoje é, na verdade, credor, do FMI. Sim, mas isso é uma coisa externa por conta do dinheiro que está entrando, mas nós não temos um problema interno. A dívida interna. A dívida interna, que ela sai de 10% do PIB, de 55 bilhões de reais em 1º de julho de 94 e passa para 1 trilhão e 300 no atual momento. E esse dinheiro não foi para investimento ou para pagamento de pessoal. Nada. Esse dinheiro foi fruto de uma política econômica equivocada que gerou esse processo de financiarização e que desencadeou, que rebate no setor privado também, como lá nos Estados Unidos, tá certo? Essa situação toda, obviamente, que impõe novos desafios para o Estado brasileiro, para o Estado, como